Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração e vivê-la. Nossa Lex Divina com o texto de Marcos 6, de 14 a 29. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E, voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus começa a ser muito conhecido e, como João, ele é o precursor, veio antes dele com o batismo de arrependimento e de conversão, então se tinha tornado conhecido. Mas João, como nós vimos a narrativa, estava preso, ou melhor, já havia sido decapitado. Aquele casal real, aspas, temporal, mas promíscuos, os dois promíscuos, adúlteros, e João, mesmo sendo ele rei e ela junta com ele, casada, aspas, com ele, adulterando com ele, João denuncia o adultério. João não tem respeito humano. O que ele tem que falar, convidar, um convite à conversão, ele faz independente de quem seja. O verdadeiro missionário. E justamente porque ele denuncia o adultério, e é público a denúncia de João, porque Herodes não o escuta, e ele não tem reservas, denuncia mesmo, ele é odiado por Herodíades. E a que ponto chega a promiscuidade, chega o pecado, chega a bebedeira. Herodes, estando embriagado no seu aniversário, eu fico imaginando que tipo de dança a filha de Herodíades
praticou diante deles. Só pode ter sido uma dança muito sensual, provocativa, como era própria do que ela aprendia, do que ela via. Sua mãe adúltera era o que ela via também. Não existia pudor. E aquela dança, que deve ter sido muito provocativa, deixa Herodes maluco. Ele era promíscuo, ao ponto dele prometer nem que fosse a metade do reino, o que ela pedisse ele dava. Nós vimos aqui a que ponto chega o pecado, a que ponto chega a devassidão. E nós pensamos em nós, já com um alerta que nós devemos ter com o tipo de vida que nós estamos levando. Porque não importa, Jesus veio para nos convidar ao arrependimento e à conversão. E o seu precursor, João o Batista, que por defender os valores do casamento, da família, ele é morto. Para mostrar a que ponto chega o pecado. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós podemos também ir crescendo nas nossas iniquidades. Por isso que é um grande convite ao arrependimento. Sem distinção, Jesus convida a todos. E não importa o tipo de pecado que nós tenhamos cometido. Nós somos convidados a nos arrependermos da vida que não for boa que estivermos levando, algum pecado que estejamos vivendo ou que tenhamos praticado. Somos convidados ao arrependimento e à conversão, a lutar para não mais realizar esses tipos de pecados. O grande convite, o Evangelho de Jesus, que é o Evangelho da misericórdia, Evangelho do poder de Deus sobre o mal, e ele vem nos convidar a uma reflexão, uma meditação. Como está a nossa vida? Não nos deixemos enveredar pelo caminho da promiscuidade, como vimos hoje com Herodes, com Herodíades. Serve de exemplo para nós, sim. Nós devemos tomar como exemplo o mal que as pessoas fazem. A que ponto chega o mal que elas fazem, para ser um alerta contra nós. Porque ninguém está livre. Ninguém, absolutamente ninguém está livre. A tentação vem para todos, a tentação veio até para Jesus. Só que ele não caiu, porque cheio do Espírito Santo, rejeitou todo tipo de tentação. Assim também nós devemos estar alertas, com rejeição a todo mal, a toda tentação. E é importante que tenhamos consciência que o pecado não é só o pecado de adultério, de fornicação, o pecado sexual, não. É o pecado que está no nosso coração, da mágoa, do ressentimento, do rancor, da raiva que tivermos de outras pessoas, de não termos o domínio das nossas ações e deixarmos que o nosso temperamento nos domine. Nós não temos culpa do temperamento forte, mas temos culpa de não lutar contra ele, de procurarmos ter o domínio sobre ele. Então é importante que nós saibamos que pecado não é só o sexual, mas o pecado da indiferença com o pobre, com o necessitado, da raiva, do rancor de alguém, do querer o mal a alguém, de não querer o bem de alguém, tudo isso é um pecado grave. Façamos então um compromisso com o Senhor, de lutarmos com todas as nossas forças para não mais pecar e acolhermos o Evangelho da nossa salvação, da nossa redenção, o Evangelho de Jesus Cristo. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.